Amados, nós estamos numa noite de Santa Ceia, mas antes de ministrarmos a ceia, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Porque o mais importante é ouvir a voz do Senhor. E eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 16. Gostaria que colocasse no telão. São João 14, versículo 16. O contexto desta palavra foi que Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Iria, dentro de poucos dias, ele ser crucificado, ser entregue na mão dos homens, ser pendurado no madeiro. E ali se cumprindo todas as profecias do Velho Testamento. Os discípulos estavam tristes, porque eles não estavam compreendendo. Foi então que Jesus disse, no capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. No original, nesse texto, quando ele diz um outro Consolador, ele estava dizendo alguém semelhante, alguém igual a mim, que estará convosco para sempre. O Espírito de verdade. Porque quando Jesus aqui estava, ele era homem, 100% homem. E ele poderia estar apenas em um lugar. Mas quando ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz que estará convosco para sempre. Jesus esteve por 3 anos e meio. Mas o Espírito Santo estaria para sempre. E o Espírito Santo estará para sempre na igreja até o dia da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele estará nas nuvens. E o Espírito Santo levará a noiva, levará a igreja de encontro com Jesus nos ares. Então ele estava dizendo, alguém igual a mim, do mesmo tipo que eu, só que ele estará convosco, com cada um de vocês, para sempre. Agora, ele é pendurado na cruz, se faz pecado por nós, tiraram-no da cruz, sepultaram. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E ele esteve com os discípulos, apareceu para Maria, apareceu para os discípulos, esteve lá no mar de Tiberíades, comeu peixe com os discípulos, apareceu para Tomé. Passaram-se 40 dias. Aí então, Jesus reúne os discípulos no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras distava uns 7 quilômetros de Jerusalém. E na encosta do Monte das Oliveiras estava Betânia, a aldeia de Betânia. E ali Jesus, com seus discípulos, aproximadamente 600 pessoas, ele fala, ele orienta, e diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Ele falava a respeito das profecias do Velho Testamento, principalmente a profecia de Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E acabando de orientar os discípulos, você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Quando Jesus acabou de orientar, preste bem atenção. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Vejam bem. Quando ele acabou de falar, ele começou a subir, a flutuar, e foi subindo. E a Bíblia diz que ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu. Versículo seguinte: ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fixos do céu, aquela multidão olhando para o céu, a nuvem cobrindo Jesus. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram. Vejam bem, quando eles estavam olhando, de repente, dois varões. Varões são homens, mas ali eram anjos. Dois homens vestidos de branco. Na minha versão fala dois varões de branco, os quais eles disseram: varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então ali, eles olhando para o céu, a nuvem cobrindo Jesus, eles estavam atônitos. E esses dois varões de branco disseram: varões galileus, da mesma forma que ele subiu, a nuvem cobriu, da mesma forma ele voltará. Então Jesus foi assunto ao céu. E hoje ele está à direita do Pai. Está ali intercedendo por nós, com o corpo ressurreto. Um Jesus vencedor. Então ele voltou para o céu, como ele sempre esteve. Ele só desceu do céu, numa semente no ventre de Maria, cresceu como criança, viveu como homem, por 3 anos e meio exercendo seu ministério, e agora ele volta para o céu. E então, o seu ministério na terra, então, de salvação, encerrou ali. E ele estava à direita do Pai. E ele havia dito: e eu rogarei ao Pai. Eu vou pedir para o Pai, para que envie alguém igual a mim, que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falava a respeito de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele enviou ali no dia de Pentecostes. Ele subiu para o céu, está à direita do Pai. A igreja reunida em Jerusalém orando por 10 dias, o Espírito foi derramado, e todos ali foram cheios do Espírito Santo. A igreja de Jesus foi formada no dia de Pentecostes. E então o Espírito Santo está em cada um dos filhos de Deus, que Jesus prometeu: ele estará convosco todos os dias. Então hoje Jesus está, agora, ele está à direita do Pai, e está olhando para nós aqui. Mas o Espírito Santo está em cada um de nós nessa noite, nesse lugar. Sabe, irmãos, o Espírito Santo
ele é desprezado pela maioria dos crentes. É desprezado. Porque as pessoas vivem sem saber, sem perceber que o Espírito Santo está na vida dela. Ela fala coisas, ela pensa em coisas, ela faz coisas sem perceber que Deus está na vida dela através do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu li um livro que falava Bom Dia Espírito Santo. E é importante nós termos essa consciência que o Espírito Santo está conosco sempre. Desde o momento em que acordamos, vivemos o dia todo, quando nós deitamos, Ele continua conosco, nós dormimos, Ele está conosco, nós acordamos, Ele está conosco para sempre. Deus está conosco. E essa é a consciência que muitos crentes não têm. É por isso que é importante você saber, Deus está comigo, bom dia, obrigado pela noite, Espírito Santo, me ajuda, me dirija, me guarda. O Espírito Santo estará convosco para sempre. Agora, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, coloca para nós, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Um dos salmos, se não me engano, é Salmo 19 ou Salmo 20, fala assim que há muitas vozes na natureza. Muitas vozes. Voz do inimigo, voz do coração, a voz da natureza. Vozes que provoca barulho, burburinho, a voz da preocupação, a voz da indiferença. Muitas vozes que quase sempre dominam a mente do homem. Mas nós precisamos ter essa consciência que o Espírito Santo fala. É que nós muitas vezes estamos com os nossos ouvidos tapados. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos. É diferente. Presta bem atenção. Quem tem orelha. E para ouvir, tem diferença de ouvir e de escutar. Quantas vezes você está conversando com alguém, está escutando. Daqui a pouquinho você para e fala assim, olha, fala de novo que eu não me lembro. Você escutou. Escutar é diferente de ouvir. E ouvir é você prestar atenção, você procurar entender aquela voz. E é isso que acontece muitas vezes. Você está cantando um hino, está ouvindo, está escutando a igreja cantar, mas você não está ouvindo a voz de Deus naquela canção. Muitas vezes o pastor está pregando, você está ouvindo, mas você não está escutando o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E nós precisamos prestar atenção nisso, que São João escreve, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando você dobra o seu joelho para orar, quase sempre você fala, e não espera para ouvir a voz de Deus, para ouvir a resposta de Deus, que Deus quer falar com você. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo.
Aí você entende a importância da oração, do jejum. Porque o jejum nos quebranta, quebra a nossa carne. E nós passamos a ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ouvir o que o Espírito tem para falar para nós. E te dobra o joelho e fala assim: abençoa minha casa, minha família, meu lar. E se levanta. Não procura ouvir o que Deus tem para falar com você. Aquele momento de adoração, de glorificação, de você falar com o Pai, de você derramar sua alma e estar ali com seus ouvidos atentos à voz de Deus, atento à voz do Espírito Santo. Precisamos aprender a ouvir. Nós ouvimos tanta coisa, escutamos tanta coisa, mas a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, dificuldade para ouvir e obedecer, ouvir e praticar. A Bíblia fala assim: ser fiel. Você escutou, mas se você ouvir, você vai entender que o ser fiel é obedecer, é procurar agradar a Deus, é procurar servir a Ele fielmente. Você ouve, ou melhor, você escuta. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas fica o coração triste, preocupado, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Coloca obstáculo em tudo, vê defeito em tudo. Enquanto o Espírito Santo está dizendo, está falando: ouça, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegrar em Deus nos fortalece. Se alegrar em Deus nos ajuda a enfrentar as lutas, as dificuldades, vencer e o nome dele ser glorificado. Aleluia! Oh, maravilha que é a palavra do Senhor. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a escutar mais a voz do Senhor. Ouvir todo mundo ouve, mas escutar é um privilégio que o Filho de Deus tem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mundo escuta, mas o crente precisa ouvir. Se alegrar em Deus, ser fiel a Ele e se lembrar que o Espírito está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26. Diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A importância de ouvir a voz do Espírito Santo é porque ele nos ajuda na oração. Quantas vezes está na igreja orando, mas apenas falando, sem estar em sintonia com o Espírito Santo. Para o Senhor abençoar minha casa, meu lar, minha família. Mas o Espírito Santo, que nós estamos em sintonia com Ele, escutando a sua voz, ouvindo a sua voz, Ele nos inspira, Ele nos dirige na nossa oração,
Ele nos ensina a orar. Ele nos dirige para a oração. E aí, a intercessão do Espírito Santo por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando você está ali, joelho dobrado, ou está com o seu coração inclinado, você está ali escutando e ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai te dirigindo na oração. Aí você vai profundamente na oração. Senhor, toca no coração do meu marido, toca no coração da minha esposa, salva o meu filho, salva o meu pai, faz a obra, Senhor, na minha vida, me capacita, me dá os dons, Senhor, eu quero te servir com alegria, eu quero amar o próximo. Então o Espírito Santo vai te orientando na oração. Por isso nós precisamos não apenas ter orelha, mas ouvir o que o Espírito tem para nos dizer. Ele intercede por nós. Mas como ele vai interceder por nós se nós não estamos ouvindo a sua voz? Nós dobramos o joelho e não temos comunhão com ele. É o nosso Deus, é aquele que está conosco, é aquele que está ali na nossa vida, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é onisciente, onipresente, onipotente. Tem todo o poder nos céus e na terra. Romanos capítulo 8, no versículo 14, o Espírito Santo nos guia. Olha bem, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo é que nos guia. Se nós estamos ouvindo a sua voz, ele nos guia, nos dirige, nos livra do mal, nos livra do perigo, nos ajuda a não fazer negócios errados, a cair nos laços do diabo, porque o Espírito Santo, ele nos guia no temor. Opa, vou guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele. Opa, vou orar mais. Opa, vou evangelizar, vou testemunhar. Se Deus criou essa situação, essa pessoa está no meu caminho, é para eu falar de Jesus para ela. O Espírito Santo me guia. Na verdade, o diabo pode armar os seus laços, mas o Senhor sempre me dá livramento. Eu não vou cair no laço do passarinheiro. Não. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, creia, valorize, adore, sirva com alegria, porque Deus não está distante. Jesus disse, Ele estará convosco para sempre. O Espírito Santo está com cada um de nós, em todos os momentos, desde que levantamos até deitarmos. E quando nós deitamos, dormimos, Ele está ali, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está ali para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar do mal. Tenha certeza, quando você deita na sua cama, o Espírito Santo está ali ao seu lado também. Quando você sai para o trabalho, o Espírito Santo está junto com você. Seu esposo saiu para trabalhar, o Espírito Santo está com você na sua casa. Deus está com aquele que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador no seu coração. Ô meu irmão, eu escrevi algo que eu gostaria que você colocasse aqui. Viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, confiando em sua orientação para tomar as nossas decisões. Viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, confiando em sua orientação para tomar decisões. Isso vai gerar o quê? Paz, gozo, alegria, felicidade. E com certeza seremos vitoriosos, mais do que vencedores, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, e Ele vai estar conosco até o último instante da nossa vida.
quando o nosso coração parar de bater, Ele nos levará para debaixo do trono do Pai. E se Jesus voltar antes, Ele vai nos levar de encontro a Jesus na glória. Podemos aplaudir Jesus bem forte nesse momento? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, eu creio que o Espírito Santo está falando no coração de cada um de vocês agora. E Ele está dizendo: adore a Deus. Adore a Deus. Adore o Senhor. Coloque-se em pé no seu lugar.